Olá, boa noite, bem-vindo ao programa especial da Rede TV que traz com exclusividade na televisão brasileira os resultados de uma investigação mundial. Aqui comigo o repórter Mauro Taliaferri, que participou das investigações e traz agora as informações. Boa noite, Mauro. Boa noite, Augusto. Boa noite a você. Olha, esse caso, Panama Papers, revela detalhes sobre o funcionamento de paraísos fiscais. Todo o trabalho foi feito por mais de 300 jornalistas ligados ao Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, do qual a Rede TV faz parte. Nós analisamos documentos secretos da Mossack Fonseca, um conglomerado do Panamá especialista em vender e operar offshores, como são chamadas as empresas em paraísos fiscais. Essas companhias podem ser usadas legalmente, mas você vai ver que em muitos casos elas acabam servindo para objetivos ilegais. No Brasil, a investigação traz novidades sobre o esquema de corrupção da Lava Jato, mas ela também inclui grandes revelações mundiais, como o uso de paraísos fiscais por 12 chefes de Estado e de governo. Além da Rede TV, participaram da investigação aqui no país o portal UOL e o jornal O Estado de São Paulo. Uma investigação mundial que revela os segredos dos paraísos fiscais. Foi um ano de trabalho para vasculhar 11 milhões e 500 mil documentos, mais de 200 mil empresas e fundações criadas em 21 países diferentes durante 4 décadas de atuação da Mossack Fonseca. Os documentos obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung foram compartilhados com jornalistas do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Você está olhando para um mundo secreto de um jeito que ninguém nunca olhou antes. Os dados apontam que ao menos 12 chefes de Estado e de governo em 10 países abriram ou usaram empresas em paraísos fiscais. Nomes tão variados quanto líderes do Partido Comunista Chinês e o presidente da Argentina. Maurício Macri dirigiu uma offshore nas Bahamas quando era prefeito de Buenos Aires. Um porta-voz do presidente afirmou que a companhia fazia parte dos negócios da família e que ele nunca teve ações em seu nome. Na Islândia, o primeiro-ministro abandonou uma entrevista ao ser questionado sobre uma offshore mantida em segredo em nome dele e da mulher. Nos documentos da Mossack Fonseca aparecem ainda ao menos 58 parentes ou pessoas próximas de presidentes, primeiros-ministros e reis. O músico Sergei Rudolgin, amigo do presidente Vladimir Putin, é dono de offshores que fizeram transações envolvendo estatais da Rússia e movimentaram 2 bilhões de dólares. Sergei seria um laranja para esconder fortunas de políticos leais a Putin. Questionado, o governo russo acusou a imprensa ocidental de forjar notícias e alertou a população para uma onda de mentiras contra o líder. Offshores criadas pela Mossack Fonseca aparecem também no mercado de obras de arte milionárias e no tráfico de diamantes na África. Os papéis também expõem 20 jogadores de times de ponta do futebol. Entre eles, o melhor do mundo, Lionel Messi, por ter aberto a Megastar Enterprises. Mantida em segredo, a empresa se junta à lista de offshores do atacante investigadas na Espanha por fraude no pagamento de impostos. No Brasil, os Panama Papers trazem revelações sobre a Lava Jato, empresários, celebridades e esportistas. Você vai acompanhar a cobertura nos próximos dias. A Rede TV é a única televisão brasileira no Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que também conta com o UOL e com o Estadão. A Rede TV ser a única emissora do Brasil a fazer parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos nos coloca num patamar diferenciado positivamente. Isso aumenta a credibilidade do nosso jornalismo e a nossa intenção é que a gente continue no consórcio, continue a contribuir, porque no final quem ganha é o nosso telespectador. As primeiras informações dos Panama Papers começaram a ser divulgadas simultaneamente em todo o mundo hoje à tarde. Na sexta-feira, a Mossack circulou este e-mail para seus clientes. No texto, alerta para um possível vazamento de informações em seu servidor, constata que jornalistas passaram a questionar detentores de offshores e adverte que vai tomar medidas legais contra quem acessar os dados. Os serviços ligados a offshores podem ser legais se os donos dessas companhias pagarem os impostos e declararem suas atividades. No entanto, o sigilo extremo de empresas como a Mossack Fonseca facilita atividades ilegais e permite a ocultação de dinheiro sujo atrás das belas paisagens dos paraísos fiscais. O caso Panama Papers também atinge em cheio pessoas envolvidas na Operação Lava Jato.
e mostra bastidores do esquema de corrupção na cúpula da Petrobras. Você vai ver agora como doleiros ligados ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao senador Edson Lobão usaram paraísos fiscais para esconder dinheiro de propina. Há 106 empresas abertas em paraísos fiscais e ligadas a elas, pelo menos 57 pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Mais de 3.000 documentos revelam como a Mossack Fonseca atuou como braço internacional do esquema de corrupção originado na Petrobras. A gigante panamenha, especializada em abrir offshores, entrou na mira da Polícia Federal na 22ª fase da Lava Jato, em janeiro. Funcionários do escritório brasileiro da Mossack Fonseca foram presos. Agora, os documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo trazem mais detalhes de como os acusados da Lava Jato se relacionavam entre si usando empresas abertas pela Mossack. Veja, por exemplo, este certificado de ações. Ele mostra que a empresa Stingdale Holdings, sediada no Panamá, teve como sócios José Augusto Ferreira dos Santos e João Augusto Rezende. Um é João Augusto Rezende Henriques, réu da Lava Jato por pagar propina a Eduardo Cunha na compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benim, na África. O outro, José Augusto dos Santos, é dono do antigo banco BVA e seria amigo do senador Edson Lobão. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse ter recebido ordens de Lobão para não atrapalhar um investimento da estatal num fundo da BVA. O dinheiro da Petrobras foi perdido nesse investimento. Criada em outubro de 2011, a Stingdale, que pertence a Henriques e José Augusto, abriu uma conta no banco suíço BSI no mesmo mês. Quem negociou a abertura da companhia foi David Moino, que assina este documento da Stingdale enviado a Mossack Fonseca. Moino tem o endereço de e-mail oficial do banco BSI. Ele também participou de negociações em torno da Acona International Investments, outra offshore ligada a João Augusto Rezende Henriques nas investigações da Lava Jato. Moino é considerado um grande operador de empresas em paraísos fiscais. Os documentos indicam que ele intermediou a abertura de mais de 30 offshores junto à Mossack Fonseca, e uma delas o conecta a um personagem importante para as investigações da Polícia Federal. Este documento mostra que Moino recebia correspondência da Pembur Holdings. Segundo a Lava Jato, essa offshore pertence ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O empresário Ricardo Pernambuco disse à polícia que pagou $702 mil a Pembur em 2012 e pelo menos um dos pagamentos foi em uma conta no banco suíço BSI, onde trabalha Moino. Conta que foi aberta com este documento do BSI, em nome da Pembur. 2 panamenhos assinam como diretores da empresa, José Melendes e Iene Martínez. Os 2 seriam funcionários da Mossack usados para ocultar a identidade dos verdadeiros donos da empresa. Repare que o campo onde deveria constar a identificação do beneficiário final da conta foi deixado em branco. A Mossack Fonseca também operou empresas para o empresário português Idalécio de Oliveira. Eram 13 no total. Uma delas o liga diretamente a João Augusto Rezende Henriques e a Eduardo Cunha. Este registro de diretores da Lusitânia Petroleum mostra que em agosto de 2010, logo após a criação da companhia, Idalécio assumiu sua diretoria. E foi uma subsidiária da Lusitânia que em fevereiro de 2001 vendeu para a Petrobras o tal campo de exploração no Benim, onde a estatal não encontrou petróleo. Esse mesmo campo, você se lembra, teria rendido as propinas pagas por Henriques a Eduardo Cunha, segundo a Lava Jato. João Henriques foi procurado por meio do escritório Barbosa Advogados Associados, mas nossos telefonemas não foram atendidos. Também não foi possível encontrar José Augusto Ferreira dos Santos, dono do antigo banco BVA, e o empresário Idalécio de Oliveira. O advogado de Edson Lobão lembrou que o senador nunca foi acusado de possuir empresa ou conta no exterior. Em nota, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou ser proprietário de qualquer empresa em paraísos fiscais. Disse não conhecer Davi Moino e desafiou qualquer um a provar que ele tem relação com alguma offshore.
A Petrobras informou que comprou 50% de um bloco de exploração de petróleo na costa do Benim, junto a uma subsidiária da Lusitânia Petróleo. A empresa afirma que essa área atraiu a atenção por causa das descobertas de óleo na região. Ao todo, a estatal gastou 66 milhões de dólares. As perfurações ocorreram em 2013 e 2014 e encontraram poço seco. Depois disso, o consórcio deixou a exploração do bloco. A investigação do caso Panama Papers traz revelações sobre o funcionamento de empresas secretas pelo mundo. Todas elas têm uma coisa em comum: são operadas pelo escritório panamenho Mossack Fonseca, de onde vieram os documentos analisados. A Mossack é uma gigante silenciosa, especialista em guardar os segredos de seus clientes. Agora, você vai ver os detalhes escondidos por trás desse conglomerado que sempre tentou ficar fora dos holofotes. O Panamá recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. Eles vêm conhecer a arquitetura moderna, o Mar do Caribe e o famoso canal que une os oceanos Atlântico e Pacífico. Mas este pequeno país da América Central também atrai outros estrangeiros. O país é considerado um paraíso fiscal. Pessoas de fora podem abrir empresas e se beneficiar da política de baixos impostos. Além disso, a legislação protege o sigilo comercial. Isso dificulta investigações e permite que as companhias sejam usadas para esconder dinheiro ilegal. Criado nos anos 80, o escritório de advocacia Mossack Fonseca é especializado justamente em vender esse tipo de empresa. Com o tempo, a Mossack passou a atuar em outros paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens e o arquipélago de Seychelles. Companhias criadas fora do país de origem de seus controladores não são obrigatoriamente ilegais. Multinacionais criam offshores para conectar suas atividades em vários países, mas elas também podem servir para atividades criminosas. Escondidas atrás das leis dos paraísos fiscais, pessoas ligadas à corrupção ou ao tráfico internacional usam essas empresas para lavar dinheiro, fugir de investigações e operar contas bancárias secretas. Os arquivos revelam a posse de companhias secretas por pessoas de mais de 200 países e territórios e mostram que a gigante panamenha ajudou muitos deles a ocultarem suas identidades. A Mossack Fonseca é uma das 5 maiores vendedoras de offshores do mundo. Tem mais de 500 funcionários e 40 escritórios em vários países. Um deles fica nesse prédio aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Este endereço, no dia 27 de janeiro, foi alvo da Polícia Federal durante investigações da Operação Lava Jato. Após a batida policial, o escritório da Avenida Paulista foi fechado. Os funcionários no Brasil foram presos, acusados de criar empresas para doleiros lavarem dinheiro de propina no exterior. O escândalo no Brasil levou Ramon Fonseca, um dos fundadores do escritório, a renunciar ao cargo de ministro conselheiro da presidência do Panamá. Não foi a primeira vez, porém, que a Mossack Fonseca teve problemas com as autoridades. Essa troca de e-mails de 2014 mostra que funcionários limparam os registros dos computadores no escritório da Mossack Fonseca em Nevada, nos Estados Unidos. A preocupação surgiu por causa de nossos vizinhos argentinos. Um empresário amigo do ex-presidente Néstor Kirchner era investigado por usar 123 empresas abertas em Nevada para fraudes em contratos com o governo. Jürgen Mossack, o outro fundador da gigante panamenha, negou sob juramento que a sede tivesse qualquer relação com o escritório de Nevada. Os documentos do Panama Papers mostram que ele jurou em falso na declaração à justiça americana. Em resposta a questionamentos do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, a Mossack Fonseca respondeu que opera de forma irrepreensível e nunca foi acusada ou condenada por qualquer crime. A empresa também tenta se isentar de responsabilidade, dizendo que apenas fornece offshores e não pode ser culpada se elas são usadas para cometer crimes pelos clientes. Não é bem assim. Na Mossack, quem se dispõe a pagar pode até contratar diretores e acionistas de fachada. São laranjas. Ou montar várias empresas para que uma seja registrada como proprietária das outras, dificultando a identificação do verdadeiro dono. Em alguns casos, documentos foram forjados com datas anteriores às reais para burlar a justiça.
A empresa ainda afirma que investiga os clientes para não se associar a suspeitos de qualquer irregularidade. Mas os levantamentos do Panama Papers revelam que ela abriu ao menos 33 empresas para pessoas acusadas por autoridades americanas de ligação com terrorismo, tráfico de drogas ou de apoiar regimes totalitários como o da Coreia do Norte. Pessoas ligadas às empreiteiras citadas na Lava Jato também aparecem como dirigentes ou acionistas em companhias abertas pela Mossack Fonseca em paraísos fiscais. Em um dos casos, 2 acusados de operar contas secretas da construtora Odebrecht abriram offshores ao mesmo tempo. São 2 companhias que a Polícia Federal não conhece e que a investigação Panama Papers revela agora. A troca de e-mails entre a Mossack Fonseca e o escritório uruguaio BGL Assessores em junho de 2006 trata da alteração de nomes de pessoas ligadas a 2 offshores no Panamá, a Salmet e a Davos. A Davos Holding Group conferiu poder geral de representação a Luiz Eduardo da Rocha Soares e a Salmet Trade Corporation fez o mesmo para Olívio Rodrigues Júnior. Luiz Eduardo e Olívio são conhecidos pelos investigadores da Operação Lava Jato, suspeitos de agirem juntos num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Luiz Eduardo da Rocha Soares foi funcionário de alto escalão da Odebrecht. O Ministério Público acredita que, mesmo após sair da empresa, ele operava contas secretas da empresa em conjunto com Olívio Rodrigues Júnior. E os documentos exclusivos agora revelados pela investigação Panama Papers reforçam essa suspeita. Este e-mail, também de junho de 2006, contém a solicitação para abertura de contas bancárias na Suíça em nome das empresas Davos e Salmet. E os indicados para controlar as contas são justamente Luiz Eduardo e Olívio. Segundo registros da Operação Lava Jato, Luiz Eduardo viajou do Brasil ao Panamá pelo menos 23 vezes. É lá que ficam as offshores Salmet e Davos. Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares agiam de forma tão coordenada que as 2 empresas que eles controlavam no Panamá se tornaram inativas na mesma data, 17 de janeiro de 2012. Os 2 foram alvos da Operação Lava Jato, mas Luiz Eduardo não foi preso. Segundo a Polícia Federal, ele fugiu do país no ano passado. Outros documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo mostram que a família dona das empreiteiras Queiroz Galvão e Galvão Engenharia também tinham empresas em paraísos fiscais. A principal foi criada nas Ilhas Virgens em 1992 com o nome de FIPAR Assets. Como diretores, a FIPAR tinha 6 integrantes da família. Em dezembro do ano passado, Dario de Queiroz Galvão foi condenado a mais de 13 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa no controle da Galvão Engenharia. Uma reportagem anterior do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo sobre o HSBC já havia revelado que os Queiroz Galvão tinham uma conta bancária na Suíça em nome da FIPAR. Agora, os novos documentos obtidos no caso Panama Papers revelam que essa offshore ficou ativa até 2010 e revelam ainda a existência de mais 2 empresas ligadas a apenas um dos membros da família, Carlos de Queiroz Galvão. Carlos abriu as offshores por meio da Mossack Fonseca em 2014, ambas com o mesmo nome, Recife Corals, e criadas com 14 dias de diferença, uma no território britânico de Anguila, no Caribe, e a outra no estado americano de Delaware. Os Panama Papers revelam ainda ligações entre a empreiteira Mendes Júnior, também acusada na Operação Lava Jato, e uma offshore criada nas Bahamas. A Lanite Development foi aberta pela Mossack Fonseca em janeiro de 1997 e o diretor da empresa, indicado pela Mossack, era o argentino Jorge Hayek Regiardo. Regiardo seria um dos laranjos usados por escritórios de advocacia no exterior para omitir os verdadeiros donos das empresas. Na Lanite, Regiardo começou como diretor até que a offshore foi repassada a 2 empresas do grupo Mendes Júnior, uma no Uruguai e outra nas Ilhas Caimã, em 11 de setembro do ano 2000. Na mesma data, Regiardo renunciou ao comando da Lanite. Para substituí-lo, apontou parte da cúpula da Mendes Júnior.
Em 2012, os 3 foram denunciados pelo Ministério Público Federal por peculato e lavagem de dinheiro na construção da Avenida Roberto Marinho, em São Paulo. Os documentos ainda revelam 2 braços de atuação internacional da Lanit. Em 2005, 2 advogados foram nomeados procuradores com plenos poderes para representar a empresa no Peru. E em setembro de 2008, a Mossack Fonseca solicitou ao Ministério das Relações Exteriores das Bahamas a legalização de procurações da Lanit para que elas pudessem ser reconhecidas e usadas na Suíça. A offshore continua ativa. A construtora Odebrecht e a família Galvão não quiseram se pronunciar. Já o empresário Carlos de Queiroz Galvão declarou em nota que não é executivo nem possui qualquer papel na administração do Grupo Queiroz Galvão e afirmou que as empresas estão devidamente declaradas aos órgãos competentes. A família Mendes Júnior afirmou que a Lanit foi aberta como parte da internacionalização da empreiteira, um projeto que não prosseguiu. A empresa está inoperante e registrada nos órgãos competentes. Segundo a nota, Jesus Murilo Mendes e Ângelo Alves Mendes não são acionistas da offshore, apenas administradores. Os documentos do caso Panama Papers revelam offshores de outros empresários investigados na Lava Jato. Um deles é Walter Faria, da cervejaria Petrópolis, acusado de receber dinheiro de propina no exterior. O Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo descobriu conexões entre Faria e offshores citadas nas investigações da Polícia Federal. As Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, são a sede da empresa Stetson Equities, aberta pela Mossack Fonseca. O único acionista da Stetson é o empresário Walter Faria, que assina este documento da offshore. Dono da cervejaria Petrópolis, ele é a 15ª pessoa mais rica do Brasil e próximo ao PT. Walter recebeu o ex-presidente Lula na inauguração de uma fábrica há 1 ano e foi o 4º maior doador da campanha para a reeleição de Dilma Rousseff. Em 2005, a Stetson já havia aparecido em uma investigação no Brasil que acabou com a prisão de Walter por não pagar 400 milhões de reais em impostos. Os documentos revelados nos Panama Papers mostram ligações entre a Stetson, em nome de Walter Faria, e outras 2 companhias citadas na Operação Lava Jato, a Zucchetti International e a Headliner. Este documento confirma que em 2010, a Zucchetti assumiu o controle acionário da Stetson, ou seja, a Stetson, que comprovadamente pertence a Walter Faria, passou a ser propriedade da Zucchetti. Segundo depoimentos da Polícia Federal, a Zucchetti teria recebido dinheiro de propina da Petrobras e repassado esse valor para a conta da terceira offshore, a Headliner. Agora, os documentos da Mossack Fonseca revelam o último elo do triângulo de offshores. A mesma pessoa aparece nos registros da Headliner e nos da Stetson. Trata-se de Naed de Almeida. Na Headliner, ele é acionista e assina a decisão de fechar a empresa em 2009. Já na Stetson, Naed é o homem autorizado a operar a conta bancária da empresa na Suíça. Assim, Naed é a peça que faltava para fechar o triângulo entre a Stetson, a Zucchetti e a Headliner. A documentação do caso Panama Papers reforça o depoimento do lobista Fernando Soares, conhecido como Baiano, na Lava Jato. Ele afirmou que fez pagamentos à conta da Headliner na Suíça e disse que a offshore pertencia a Walter Faria. A Mossack Fonseca também prestou serviços a executivos do Banco Chain, outra empresa com envolvimento na Lava Jato. Este documento comprova que em setembro de 1996, o escritório da Mossack no Uruguai vendeu a empresa de gaveta Lardner Investments, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, para a CHT Auditores e Consultores, uma assessoria uruguaia. Entre os procuradores nomeados para a Lardner está Carlos Eduardo Chain, o Cadu, ex-sócio-diretor do Banco Chain, além de outros dirigentes da instituição financeira. Vendido ao BMG em 2011, o Banco Chain é investigado na Lava Jato por conceder um empréstimo de 12 milhões de reais ao pecuarista José Carlos Bunlai. O objetivo da transação seria pagar dívidas de campanha do PT. Como compensação, o Grupo Chain teria sido favorecido para operar a sonda Vitória 10.000 da Petrobras num contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais.
O Grupo Petrópolis, do empresário Walter Faria, afirmou em nota que nem a empresa nem seus acionistas jamais tiveram ligação com a Mossack Fonseca e que todas as transações que requerem prestação de contas ou declarações fiscais perante a Receita Federal ou quaisquer outros órgãos foram feitas na forma da lei. O banqueiro Carlos Eduardo Chaim foi procurado por meio do escritório San Juan Araújo Advogados, mas não houve resposta. O banco BMG informou que comprou o banco Chaim depois dos fatos descritos na reportagem e que não iria se manifestar. Este especial sobre o caso Panama Papers termina agora, mas diariamente você vai acompanhar novas revelações da investigação aqui na Rede TV, a única emissora brasileira no consórcio internacional de jornalismo investigativo. E também nos parceiros UOL e Estadão. Uma boa noite para você. E eu encontro você amanhã de manhã no Melhor para Você e à noite no Rede TV News com mais reportagens sobre os documentos da Mossack Fonseca. Uma ótima noite para você.